João 4. Abra aí no livro de João, o versículo é o 4. Nós já falamos disso aqui um tempo também, mas é rapidamente, só para levar esse entendimento que eu quero levar para os irmãos aqui, rapidinho. O livro de João 4, versículo é o 23. O Senhor vai falar aqui para a mulher, aqui nós estamos, João 4, 23, a samaritana, amém? Mas a hora vem, o 23, mas a hora vem e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais para adorar. A tais qual? De espírito. É aí que o Senhor quer você. É aí que Ele vai falar contigo. O 24, o Senhor esclarece bem isso aqui. Deus é um espírito. E os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Glória a Deus, está entendido que o Senhor, para você fazer esse contato com o Senhor, tem que ser espírito? Então vamos para Efésios, vai rapidão aí, para a gente não sair do horário, Efésios 2. Efésios 2. Viu? Efésios 2, o 20 diz assim: e sois edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eu quero aqui, não é a pregação, mas alertar os irmãos para um erro teológico imenso. Nós não temos um Velho Testamento e um Novo Testamento. Não existe isso. O Testamento é um só. Existe uma velha aliança e uma nova aliança, porque a velha aliança foi quebrada. E o Senhor vem no sangue dele para uma nova aliança. É só entender isso aqui. Vós sois edificados, nós estamos aqui em Efésios, na carta de Paulo, naquilo que dizem que é o Novo Testamento. Mas ele diz que nós somos edificados sobre a fundação dos apóstolos e profetas, que estava na Velha Aliança, e não no Velho Testamento. Se nós somos edificados nisso, é porque o Testamento é um só. E o que se chama de Novo Testamento não é novo. É só o Messias e os discípulos e Apocalipse destrinchando melhor o Velho Testamento. O que é chamado Velho Testamento. Amém? Mas nós somos baseados lá atrás em apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. O templo santo do Senhor está fazendo uma referência a nós. Edifícios, crescemos para templo santo do Senhor, do qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus, através do Espírito. Ficou bem claro isso? Que é no Espírito que você fala com Deus, não é na alma. Glória ao nome do Senhor. Embora a sua alma vai se direcionar a Ele e vai fazer um só, corpo, alma e espírito. Amém? Na frente, Filipenses 3 aí, ó. Rapidinho também, é só um versículo, o 3:3. 2 páginas, 3 páginas para frente aí. Filipenses 3:3. Diz assim: porque a circuncisão somos nós. O que é circuncisão? É mudança de coração. Circuncidou, mudou, tomou uma atitude diferente. Que adoramos a Deus em espírito. A circuncisão somos nós, quer dizer, esse novo entendimento que vem da cruz, por quê? Porque nós adoramos agora a Deus em espírito e não mais fisicamente. Glória ao nome do Senhor. Entendido aí? Amém. Em espírito, irmãos, precisamos entender isso aqui. Em espírito, nós somos imbatíveis. Em espírito, nós somos imbatíveis. Nós somos. Eu falei para os irmãos de Pedro há pouco tempo, dele cometer a bravata de que ele não trairia o Senhor, mesmo que os outros que estavam ali com ele fizessem isso. Ele não faria. E fez. Ele saiu correndo, negou o Senhor e ó, caiu na quiçaça. Amém? Aí, lá em João 21, o Senhor vai curar ele. Nós falamos disso aqui. O Senhor vai entender, o Senhor vai passar pelo entendimento do que era o amor que o Senhor falava, do amor de entrega incondicional, que Pedro não tinha. Mas quando o Pentecoste vem, Pedro passa a ter.
E aí ele se entrega pela obra. Por quê? Por causa do Espírito. No Espírito, você não tem problema. No Espírito, mesmo que a morte venha, a morte física, você não tem problema. Você tem problema na parte física, se você estiver somente nela. Glória ao nome do Senhor. Então vamos aqui, irmãos, para Lucas. E eu não sei porque que não está marcado aqui. Será que eu pulei? Lucas. Acha aí Lucas 22. Olha o que é uma oração em espírito. O físico sente, mas o espírito não volta atrás. Não te deixa voltar atrás. Se você estiver ligado de espírito com o Senhor, o seu espírito sabe que você não pode recuar. E ele vai te conduzir àquilo que você tiver que passar. E não vai recuar nunca. Glória ao nome do Senhor. Vamos entender isso? Então vamos lá. Lucas 22. Achamos aí 22? Lucas 22, cadê? 40. Começamos do 40. E ele, o Messias, chegando ao lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Esse lugar é o Getsemane e o Senhor está perto da morte de cruz aqui. Então ele diz aos discípulos: orai para que vocês não entrem em tentação. Fortaleça o espírito. E retirou-se dele cerca de um tiro de pedra e, ajoelhando-se, orava. E dizendo: Pai, se tu quiseres, remove de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. Parece uma oração simples. Até que nós olhamos e parece uma oração simples. Senhor, eu não tenho desejo de fazer isso aí. Se o Senhor quiser remover de mim, tira. Mas faça a tua vontade. Se o Senhor não quiser, eu assumo. Isso aqui é sensacional, irmãos. Aqui não tem um diálogo aqui. Ele falou: Pai, se quiseres, tira de mim essa hora. Se o pai pudesse, ou se tivesse falado, não sei se falou, porque não está aqui. Poderia ter dito para ele: eu posso tirar você daí agora. E poderia. Mas o ser humano vai ficar a eternidade na mão de Satanás. De qualquer forma, se essa foi a conversa, não foi que não está aqui, ele foi para a obra, ele continua na obra. E apareceu-lhe um anjo do céu fortalecendo-o. E, estando em agonia, ele orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se com grandes gotas de sangue que caíam sobre a terra. Então nós estamos vendo aqui o tamanho da agonia que era isso aqui, a ponto dele suar sangue. Mas ele não retornou para trás. Porque ele estava ligado. A mente que a vida toda passou sem pecado ligada no Senhor tinha os 7 Espíritos de Deus sobre ele. Isso também está em Isaías. Isaías revela isso aí. Amém? O que eu quero que os irmãos entendam aqui é que isso aqui, irmãos, isso aqui que nós estamos vendo aqui é o Espírito Santo de Deus, que não nos deixa recuar. Isso que nós estamos vendo aqui é a informação que nós devemos estar no Senhor em espírito e não fisicamente. A santidade do Senhor, que nós não reconhecemos, nós vamos ver em vários lugares aí da Bíblia, por exemplo, nas cartas em Romanos 14, né, que Paulo fala: todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Por que isso vai acontecer? Tamanha santidade quando o Senhor aparecer no dia do julgamento. Aqueles que vão morar no inferno vão marchar para a esquerda. Ele fala isso também em Lucas 25, se eu não me engano. Os da esquerda vão marchar para o inferno. Não tem como você questionar isso. Você simplesmente vai fazer tamanha santidade. Você vai fazer o seu julgamento. Por isso que nós precisamos estar no Senhor. Nós precisamos entender, ontem nós conversamos isso com a Gina, a gente tinha falado em outras pregações. Os olhos de Deus não podem ver o pecado. Os olhos de Deus não podem ver o pecado. Quando o Senhor olha para nós, se nós estivéssemos em pecado, por isso que o Filho veio fazer a obra, nós seríamos fulminados, como nós vimos lá atrás. Estou perdido. Eu vi o Senhor, estou perdido. Vou morrer. Os olhos de Deus não podem ver o pecado.
Mas o sacrifício do Messias na cruz nos traz o Filho para nós. Nós temos que estar no Filho. Porque quando o Pai olha para nós hoje, cheio de iniquidade como nós somos, ele vê o Filho em nós. E por ver o Filho em nós, ele não pode nos condenar, porque o Filho pagou o nosso pecado. Isso é muito glorioso entender isso. Isso é muito glorioso. Temos que estar no Filho. E como é que o Filho nos orienta? Em espírito e em verdade. É dessa forma que temos que estar em espírito. Amém? Precisamos entender, de uma vez por todas, existe uma religião grande aí, a romana, para ficar mais claro ainda, de que tem até uma música de Natal, se canta assim: pobrezinho nasceu em Belém, é música de fim de ano, de Natal. Pobrezinho nasceu em Belém. O senhor não era pobrezinho. Eu detesto essa música quando escuto ela por causa desse pobrezinho. O senhor teve uma vida simples. Não é para mostrar que a pessoa pobre vai para o céu. Ele veio com a vida simples dele para mostrar que nós temos que tirar de nós as coisas do mundo. É isso. Mas não é ser pobre, porque ele era rico, poderosíssimo, para ter aquilo que ele quisesse ter. E ele não usou nada disso para ter. Ele viveu o tempo que todos nós temos que viver aqui. Então esse pobrezinho nasceu em Belém é conversa. Isso é conversa de demônio para mim, para desmerecer o Senhor. Os irmãos, entendam uma coisa, precisa entender uma coisa. Quando o Senhor entra em Jerusalém, é montado numa jumentinha. Não é numa Ferrari que ele entra em Jerusalém. Foi numa jumentinha. Presta atenção na Bíblia. Irmãos, cuidado com essas igrejas que só falam em dinheiro. Ah, mas minha igreja fala de outras coisas. Fala nada. As outras coisas são para tampar um pouco. Cuidado, irmãos. O evangelho que salva, não é dinheiro. O dinheiro não vai te levar para canto nenhum. A obra do Senhor nos mostra isso. A obra do Senhor nos mostra que não é dinheiro. O Senhor não pediu para ninguém construir um monte de igreja por aí. Até porque o ser humano é a igreja. A igreja verdadeira é o coração do ser humano, o templo do Senhor, como nós lemos aqui nessa pregação de hoje. Amém, irmãos? Eu espero que eu tenha aberto os olhos do irmão, para que os irmãos entendam mais, um pouco mais. E oriento os irmãos, leiam a Bíblia, irmãos. Leiam, não depende dos outros fazer isso para você. O teólogo da Bíblia não falha, ele chama Espírito Santo, ele não falha. Se os irmãos tiverem um coração pedindo entendimento verdadeiro, buscando o Senhor de verdade, porque de má vontade nem vá para a Bíblia, porque você não vai entender nada. Não vá de má vontade. Eu vejo irmãos pegando assim, aí passa para outro, e fica procurando alguma coisa que lhe parece facinho de ler. Irmãos, não vai entender nunca. Ou você põe o coração no Senhor ou não põe. É de todo o coração ou não funciona. Se você quiser entender de fato, procura um teólogo daqui, chama Espírito Santo. Esquece os teólogos do mundo, porque os teólogos do mundo podem mais te atrapalhar do que te ajudar. Mas aqui você vai buscar o verdadeiro evangelho do Senhor. Entenda isso pelo amor de Deus. O tempo está se encurtando rapidamente. A igreja está apostatando. Nós falamos aqui dos deputados que eram para defender a igreja e eles vão contra. Daqui a pouco vai ter pastores contra, além do Estado contra, além do mundo contra. Eles vão dar legalidade a um governo mundial. Aonde que vai ser essa legalidade? Dentro da igreja. Acredite, isso está tudo aqui que eu estou falando. Está tudo escrito aqui. O que eu estou falando para os irmãos. Ah, meu pastor é um homem santo. Maldito o homem que confia no homem. O homem santo muda. A igreja já foi muito mais santa do que ela era. Eu vejo as igrejas se alinhando. Aquele comportamento que nós vimos que era diferente em todas as denominações, principalmente nas irmãs que se vestiam bem, se vestiam diferente. Se você olhar para as igrejas, parece uma só. Todo mundo mal vestido. Todo mundo, entre aspas, não é todo mundo sem exceção. A grande maioria, muito mal vestido, inclusive. Presta atenção que os tempos estão mudando. A palavra não muda, o Senhor não muda. Ele continua falando
na Bíblia a mesma coisa que ele sempre falou. E presta atenção que tem gente querendo mudar isso aqui, dentro das igrejas. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família, o seu entendimento. Deus abra a sua mente, te dê um coração forte, com vontade, de que você possa buscá-lo em espírito e em verdade, para a honra e glória do nome dele, em nome de Jesus, o nosso Messias. Amém.